Deputado, muito boa noite. O senhor me ouve bem? Boa noite, eu estou bem sim, Guinzo. Deputado, quero começar essa entrevista primeiro lhe agradecendo a oportunidade de conversar conosco aqui no Papo Antagonista, de abrir um tempo da sua agenda para essa conversa. Deputado, na sua emenda, que foi aprovada inclusive nessa medida provisória, ela prioriza ali os idosos, né, as pessoas com deficiência ou vulnerabilidade e social, né, para receber esse benefício. Esse trecho que foi aprovado, inclusive, junto com a MP, não é isso? Exatamente, o relator da MP do Minha Casa Minha Vida, deputado Marangoni de São Paulo, é amigo do partido também União Brasil, e a gente apresentou uma emenda ao texto que é para que possa beneficiar PCDs, idosos e pessoas vítimas de desastres, né? E aí, essa emenda visa beneficiar esse público que, por conta, a gente sabe que o déficit habitacional que existe no Brasil, e essas pessoas aí precisam ter um tratamento diferenciado para poder acessar ao programa Minha Casa Minha Vida. Foi assim que a gente pautou essa emenda que foi aprovada no relatório e aprovada hoje no plenário da Câmara. Deputado, o senhor faz parte do grupo de trabalho também da reforma tributária, né? Um dos parlamentares que fazem parte desse grupo de trabalho. E é por aí que eu quero encaminhar bastante a nossa entrevista também. Deputado, eu queria que o senhor explicasse nessa entrevista bem rapidamente, de forma objetiva, como é que vai ser feita essa unificação dos impostos de fato, pelo que prevê a reforma tributária? Então, o Brasil, tem um dos piores sistemas tributários do mundo, por conta dos vários impostos, né, tanto a nível estadual, federal e municipal, e a reforma tributária visa simplificar a cobrança desses impostos, que isso vai, com toda certeza, melhorar o ambiente da economia do país, vai poder impulsionar o país para a geração de emprego, renda, e, claro, também ela busca também fazer justiça social. Então, a intenção do grupo de trabalho é discutir o que é a PEC 45, que é que trata dessa reforma tributária, e ontem foi apresentadas as diretrizes que foram discutidas há mais de 100 dias do grupo de trabalho na Câmara, ouvindo várias pessoas especialistas na área, podendo fazer também audiências públicas em estados, inclusive nós tivemos a oportunidade de conhecer a OCDE, né, os países que têm aí o imposto único, que é o IVA, e aí foi decidido que o Brasil vai ter aí o IVA dual, ou seja, seriam dois impostos, um imposto que será da União, e um imposto que vai contemplar estados e municípios. Aí a gente vai simplificar. Com isso vai ter a junção aí dos impostos federais que são hoje PIS, COFINS, Contribuição Social, IPI, e os impostos, o imposto estadual e municipal, que é o estadual o ICMS e o municipal e o ISS. Assim a gente vai simplificar o nosso sistema tributário para que o Brasil possa avançar. O Wilson Lima também participa dessa entrevista, deputado. Wilson. Deputado, eu quero juntar duas perguntas em uma para a gente, de dois assuntos diferentes, mas que tem algum tipo, que tem uma correlação. Primeiro, durante essa semana, o presidente Lula ele recebeu alguns recados lá no Palácio do Planalto dizendo que a medida provisória do Minha Casa Minha Vida poderia ser sacrificada se o governo não melhorasse a articulação política. Primeiro ponto, só acredita que a aprovação da MP hoje já foi um sinal de que houve aí uma melhoria nessa articulação política? Como é que o União Brasil recebeu essas primeiras informações? Já há aí uma possibilidade de acomodação maior de integrantes do partido junto ao governo federal? E, juntando essa questão da articulação, eu queria perguntar sobre a reforma tributária. Você acha que o governo vai ter condições de ter uma base mínima para aprovar um texto coerente da reforma tributária ainda no primeiro semestre, deputado? Falando primeiro sobre o Minha Casa Minha Vida. Existem, obviamente, pautas e pautas que são discutidas no Congresso através, por exemplo, das MPs do governo. Como, por exemplo, a gente pode falar mais recente que nós tivemos a questão do arcabouço fiscal. Foi uma medida provisória, foi um projeto do governo que chegou e ele foi bastante alterado por conta no tempo que ele passou nas comissões e também que foi discutido nas bancadas. E aí, com essas alterações que foram acolhidas pelo relator, criou-se ali os votos necessários para que pudesse aprovar. Isso que é importante
para o governo, mas principalmente para o país, e aí o União Brasil votou a sua maioria nessa pauta. E do Minha Casa Minha Vida é um projeto que a gente sabe da importância que tem para o país, né? Um projeto, apesar de ser um projeto do governo do PT, mas é um projeto importante para o país, e em nenhum momento teve nenhum tipo de dificuldade na discussão do Minha Casa Minha Vida. Tanto é que o relator, que eu acabei de citar aqui, o deputado Marangoni, acolheu vários pedidos de emendas apresentadas por deputados de diversos partidos, seja de direita, de esquerda, de centro. Eu mesmo tive uma emenda que foi aceita, né, no relatório final, e aí isso, tanto é que a votação que aconteceu hoje, ela foi uma votação em acordo, né? Então, ou seja, então já estava bem discutido, bem alinhado, para que isso pudesse ser aprovado. Agora, falando sobre a questão da reforma tributária, é importante também colocar, essa reforma, ela com toda certeza, ela é a mais importante do nosso país. Ela não é uma reforma de governo, não é uma reforma do governo do PT. Isso é uma reforma de Estado, uma reforma do país. É óbvio que precisa ainda e essa articulação política para que se tenha os votos necessários para aprovar, ela a partir de agora, a partir de ontem, depois que foi apresentado o relatório, ela vai começar. Porque nós temos aí agentes políticos muito importantes nessa construção, como, por exemplo, os governadores e prefeitos. Eles também, naturalmente, irão participar dessas discussões, os líderes partidários, partidos. Então, sim, isso é tudo uma construção, mas a reforma eu entendo como é um jogo de ganha-ganha. A reforma ninguém vai perder. A gente tem que ter um entendimento que vai ser um jogo que todo mundo vai ganhar. Os estados e os municípios vão ganhar, os setores da economia, os setores produtivos, o Brasil como um todo vai ganhar muito com a reforma tributária, tendo em vista que ela, como eu disse, é a reforma mais importante do país, ou seja, a partir de agora nós vamos ter isso, a construção política para que se tenha os votos necessários para aprovar, e aí isso aí também o próprio presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, já disse que quer votar essa reforma na Câmara ainda no primeiro semestre. Ontem ainda o nosso relator já anunciou que o presidente se comprometeu em pautar na primeira semana de julho para que a gente possa aprovar, ou seja, nós temos aí um pouco mais de 30 dias para que possa ter uma articulação tanto do presidente como dos líderes partidários e do próprio governo para ter aí os 308 votos mínimos necessários para aprovar essa PEC. Carlos Graeb também participa dessa entrevista, deputado. Graeb. Deputado, boa noite. Parabéns pela emenda, acho que o senhor tem razão, era um tema importante, é um público que com frequência é esquecido, né, nas políticas públicas, então acho que foi uma boa iniciativa sua. Em relação às respostas que o senhor deu agora às perguntas do Wilson, ficou para mim a impressão de que tanto o Minha Casa Minha Vida quanto a reforma tributária não são testes do poder de fogo de articulação do governo, porque os dois são temas que foram meio que abraçados pelo Congresso. Então, nenhum deles serve para dizer que o governo realmente conseguiu se organizar no Congresso, é isso mesmo? Concordo, Carlos, eu concordo que isso não é, vamos dizer, uma pauta que é interesse apenas do governo, né? Então, assim, não tem como a gente classificar, a minha opinião, tá? A aprovação da MP do Minha Casa Minha Vida e também da reforma como uma pauta específica do governo, que o governo vai sair ganhando ou vai sair perdendo. E aí eu posso te trazer aqui exemplos recentes, como, por exemplo, o marco temporal da demarcação de terra indígena, que era uma pauta defendida pelo governo, que caiu na Câmara, como também a questão do marco de saneamento também, que é uma outra pauta que também o Congresso votou diferente do que o governo queria ou orientava, e tantas outras que nós temos aí, mas essa eu também concordo com você, que a gente não pode classificá-las como vitória ou derrota do governo. Deputado, eu posso fazer mais uma pergunta, Kenzo? Claro, Graeb, desculpa. Eu queria entrar num assunto que eu acho que é importante para o deputado, que é a Zona Franca de Manaus. Parece que está caminhando para que o sistema da Zona Franca seja mantido na reforma tributária, não é isso? Agora, tem muita crítica à Zona Franca de Manaus, porque ao contrário, por exemplo, das zonas de desenvolvimento especial lá da China, ela faz pouco para promover a competitividade das indústrias que estão instaladas lá,
ela tem resultados que são modestos do ponto de vista do desenvolvimento regional como um todo, ou seja, não dá para dizer que a Zona Franca de Manaus é um super caso de sucesso. Além de manter o benefício fiscal, vocês vão tentar melhorar esse modelo da Zona Franca na discussão do projeto de reforma? Sim, Carlos, aí me dê a licença aqui para discordar com você e dizer que ela não é um case de sucesso, né? A Zona Franca de Manaus, ela é um modelo de desenvolvimento regional aqui do estado do Amazonas, de alguns estados da região norte, que ela tem ajudado muito a desenvolver o nosso estado. E aí o nosso modelo, ela dá uma contrapartida que nem o outro modelo de desenvolvimento regional traz, nem para o Brasil, nem para o mundo, que é a preservação do meio ambiente. Nós temos aqui no estado do Amazonas 97% da nossa floresta em pé, porque o nosso povo, os homens e mulheres que moram aqui no estado do Amazonas, têm, através da Zona Franca de Manaus, oportunidade de emprego e renda, e com isso, com a arrecadação que também é gerada através da Zona Franca, o governo do estado tem condições de poder investir, levar essa mesma oportunidade para as pessoas do interior. Do ponto de vista de se desenvolver outras matrizes econômicas, é óbvio que essa é a vontade do estado do Amazonas, mas nós temos alguns entraves que aí dificultam muito o desenvolvimento de outras matrizes econômicas. Eu posso citar aqui o principal deles, que é a questão ambiental, né? Nossa legislação ambiental é muito dura aqui para o estado do Amazonas. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui bem claro. Se você vier hoje aqui no estado do Amazonas e comprar 1.000 hectares de terra para que você possa ser um pecuarista ou um produtor rural, você só vai poder usar 200 hectares de terra, porque a legislação ambiental diz que aqui na Amazônia você só pode usar 20% da área para produção rural, ou seja, ela pecuária. Esses entraves dificultam muito, e a gente posso te dar, por exemplo, também, como nós temos aqui um projeto que isso iria mudar muito a perspectiva do Brasil referente à questão dos fertilizantes, que é um projeto de potássio no município de Altazes, que é um município que fica a pouco mais de 200 quilômetros daqui da capital, que até hoje esse projeto ainda não conseguiu ter uma licença, porque ele fica nem numa área, ele fica próximo de uma reserva marcada indígena. Ou seja, são vários entraves que existem aqui na Amazônia que nos dificultam de ter outras matrizes econômicas. E aí o nosso modelo da Zona Franca de Manaus, nós conseguimos gerar 120 mil empregos diretos e mais de 500 mil empregos indiretos, né? Nós temos aí a questão de poder desenvolver muito a nossa região, como eu te expliquei, por conta não apenas desses empregos, mas da renda, né, da receita que é gerada através das indústrias aqui instaladas. E essa outra partida que, para mim, ela é a principal, e a gente fala muito disso hoje, o mundo todo fala muito disso hoje, da preservação da nossa floresta em pé. E eu te afirmo, por ser do Amazonas, por ter nascido e me criado aqui no estado do Amazonas, e hoje ser um representante do estado do Amazonas, que essa contrapartida, ela só por si só, já é a mais importante que a gente pode dar, tanto para o nosso país como para o mundo todo. Eu queria pegar um ponto dessa entrevista com o senhor e queria que o senhor explicasse para a gente, porque o relatório que foi apresentado, ele não detalha ali como é que vai ser feito esse período de mudança para o novo modelo tributário, né? E eu tenho visto aqui muita gente, inclusive até no chat, perguntando assim, e quanto vai ser de aumento, de oneração? Isso que eu queria que o senhor trouxesse no bom, claro e limpo português, para que todo mundo entenda, todo mundo que está nos acompanhando. Qual será o aumento? Né? A gente sabe dessa unificação, o senhor explicou a unificação dos impostos, qual é a ideia dessa reforma, mas quanto será de aumento de carga tributária que o consumidor vai pagar lá na ponta? Essa é uma pergunta muito boa para que a gente possa esclarecer aqui. Preceito básico do grupo de trabalho, dos 13 deputados e deputadas que fizeram parte do grupo de trabalho, desde o início que nós nos debruçamos sobre esse projeto da PEC 45 da reforma tributária. Todos nós temos o consenso de que, de nenhuma forma, nós iremos aumentar a carga tributária. Isso foi o ponto principal que nós podemos começar o nosso trabalho. A gente é totalmente contra a questão do aumento de carga tributária. O que acontece no Brasil, infelizmente, por conta desse manicômio tributário que o Brasil tem hoje, de ter várias legislações, de ter, enfim, vários tipos de impostos, é que, na verdade, você não sabe nem de fato quanto é que você paga de carga tributária num produto básico
né, que a população consome, né? Então, assim, a gente busca, e aí a gente teve também a experiência de poder conversar com vários especialistas, inclusive, como eu te disse, nós fomos até a OCDE, né, que são um grupo de países que tem um imposto único para poder ter ali uma média do que é uma alíquota, né, de que é a carga tributária real, tanto para produtos como para também serviços, e aí existe, aí claro, a gente vai poder chegar de fato a essa porcentagem de carga tributária que o próprio governo, né, já disse que em torno de 25%, de 22% a 25%, né, isso vai ter um período de transição que vai ser medido, né, a partir do momento que ela for aprovada, de que a PEC passe a valer, né, vai ter um período de 1 ano que vai ser cobrado um imposto de 1%, para que ao final desses 12 meses você possa saber quanto foi arrecadado, para que você possa multiplicar para se chegar, se vai ser uma alíquota de 20%, de 18%, de 22% ou de 25%, o máximo que vai chegar, para que a gente mantenha, aqui também um preceito, para que mantenha-se a arrecadação atual. Mas a gente acredita muito que com a reforma tributária, com a simplificação dos impostos e também com a segurança jurídica, principalmente para os investidores, para as empresas e investidores de fora, a gente vai ter um aumento muito grande da receita, né, do Brasil, e aí a gente vai ter, como eu te disse, esse jogo de ganha-ganha. Todo mundo vai ganhar com a reforma tributária. Deputado, quero muito agradecer a sua participação aqui com a gente no Papo Antagonista. Portas abertas, até a próxima oportunidade. Muito obrigado a todos vocês, obrigado a oportunidade de conversar, e a gente também está sempre à disposição.